O Flávio e o Constantino já falaram um pouquinho desse tal pacote da democracia, que de democrático não tem absolutamente nada, é a nossa pauta número 2. Como citou aí o Flávio, Lula quer prisão de até 40 anos para quem atentar contra a vida de ministros do Supremo Tribunal Federal, dos presidentes da Câmara, do Senado, presidente da República e também contra a vida do Procurador-Geral da República. E aí, no lançamento desse pacote, como eu disse, não tem nada de democrático, o Flávio Dino comparou o Geraldo Alckmin a Fidel Castro. Às vezes, tradicionalmente, se diz que segurança pública é um tema dos estados. Eu fui governador, o Renan foi governador, o Rui foi governador, o Valdez, o Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, 4 mandatos lá, camarada Alckmin, não sei quantos mandatos lá em São Paulo. E o que a gente sabe, o que a gente vê? É que a gente precisa de união. Os governadores que estão aqui, meu companheiro Jerônimo, o governador Ibanez, que está aqui, do Distrito Federal, o governador Vanderlei, a governadora Celina, todos nós que aqui estamos queremos o governo federal presente no tema da segurança. Bom, vamos lá, é impressionante. O Constantino falava do jornalismo, foi tema do meu texto para a Gazeta também, como o jornalismo morreu. E aí hoje eu fico aqui, minha manhã de domingo, eu fico lendo os outrora grandes jornais, tradicionais jornais do Brasil, e editoriais e colunas. E é impressionante, Ana, vou começar essa rodada com você, como falas como essa do Dino, falas do Dino, do Lula, do Alexandre de Moraes, elas são sempre tratadas como deslizes, até anotei, deslizes, gafes, impropriedades, voluntarismos, arestas e erros de avaliação. Não dá nem para chamar de eufemismo, assim, é uma passada de pano daquelas, Ana. É por isso que a sua coluna foi perfeita. O jornalismo profissional morreu, né? Esse pacote aí da democracia, olha, fica tão escancarado que eles dizem que nossas vidas valem mais que as vidas de vocês, seus manés. Só faltou o vírgula, seus manés. Por que a vida deles vale mais? Por que o crime se torna um crime contra a democracia, um crime hediondo, e a pessoa fica 40 anos na prisão porque o crime foi cometido contra um governante? Né? Tinha que ser o contrário. Né? O governante que comete crime contra o cidadão pagador de imposto deveria ficar 60 anos na cadeia. Tinha que ser o contrário. O que o Lula está dizendo é isso. Nossas vidas valem mais que as vidas de vocês. Né? E aí, nesse pacote do atos antidemocráticos, a gente sabe muito bem que eles podem jogar absolutamente tudo. Não estamos falando agora, tem gente na própria imprensa, essa imprensa carcomida já de joelhos para o sistema, que está beijando o anel, dizendo que essa possível ofensa contra o ministro Alexandre de Moraes, um bate-boca de aeroporto, pode ser um atentado contra a democracia. Então, a gente sabe que nesse balaio de atos antidemocráticos, eles podem jogar absolutamente tudo, tudo. Golpe de Estado, atos antidemocráticos, né? E aí, o curioso é que... Curioso não, eu diria triste, ver o Geraldo Alckmin, vergonhoso a palavra certa, Geraldo Alckmin dando risada quando o Flávio Dino, um comunista, chama o ex-governador de São Paulo pelo PSDB, dito, né, o tal PSDB que enganou todo mundo, né? A direita no Brasil enganou muita gente durante muito tempo, no famoso Teatro das Tesouras, ele rindo, né? Camarada Alckmin.
É uma vergonha, né? É vergonhoso isso. E aqui eu deixo a pergunta para o ex-governador de São Paulo: está valendo a pena, né, vender a alma desse jeito? Só fazer uma busca rápida na internet, o que Alckmin já disse sobre o Lula: corrupto, sem escrúpulos, partido mais corrupto da história. São vários vídeos, né? Mas muitos vídeos mesmo. Voltar à cena do crime. Se Lula vencer a eleição, é voltar à cena do crime. E agora, Geraldo Alckmin, que não deu um pio. Geraldo Alckmin, que fala que é cristão, que é católico, que não deu um pio durante a campanha presidencial sobre Lula apoiando aborto como política pública, de saúde pública, não deu um pio até hoje sobre o amigo do Lula, o ditador Daniel Ortega da Nicarágua, que persegue cristãos naquele país, naquela ditadura, rindo porque foi chamado de camarada Alckmin. É vergonhoso isso. Eu fico pensando, os amigos próximos da família, o que eles não devem comentar longe dele. E essa história desse pacote, alguém falou aqui no chat, pacote da democracia venezuelana, né? A história do Lula querer aumentar pena para quem atentar contra a vida do presidente da República, também falaram no chat, claro que não valeria para alguém como o Adélio, que deu a facada no Bolsonaro. Então, assim, todos são iguais perante a lei, mas nem tanto, né? Então, e esse pacote da ditadura, que eles chamam de pacote da democracia, consta, tem lá punição de até 12 anos para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos, que, como a Ana disse, é uma ideia vaga, pode ser tudo, né? Contra eles, tudo é antidemocrático. De até 20 anos, pena de até 20 anos para quem financiar movimentos antidemocráticos. E aí quem define o que é antidemocrático? Eles, porque, consta, vamos lá, foi outro artigo meu mais antigo para a Gazeta, em 2006, 2013, 2014, 2017, quando invadiram ministérios, invadiram Congresso, Palácio do Planalto, tentaram invadir a sede do STF, aquele grupo todo, aqueles grupos todos, que foram, como disse, várias manifestações, eles foram tratados como isso, como manifestantes. Ninguém ali estava tentando golpe de Estado, ninguém ali era antidemocrático. Inclusive o Lula tentou defender, lá, se não me engano, em 2006, tentou defender o líder do quebra-quebra lá em Brasília. Não, mas é um grande companheiro da esquerda. O Flávio Dino, no outro ano, também saiu em defesa do grupo. Não, porque hoje Brasília vai ouvir a voz do povo, estão lá quebrando tudo, quebrando tudo. Então, a questão é essa, né, Consta? Quem define o que é antidemocrático, o conceito é vago e é particular, é desse grupo. Lacombe, se a produção conseguir depois para o programa o vídeo do Dirceu gritando, né? Nós vamos pegá-los, eles têm que apanhar nas ruas e nas urnas. E depois a milícia petista foi lá e realmente agrediu Mário Covas. Tem tempo isso, né? Mas a gente tem memória, coisa que eles não gostariam que a gente tivesse. Então, tudo é muito hipócrita, tudo é muito seletivo. Veja, a esquerda radical, a extrema esquerda, esses comunistas safados, ficaram anos e anos e anos dizendo que prisão não resolvia nada. Com a política de desencarceramento, eles querem soltar homicida, eles querem soltar pedófilo, eles querem soltar traficante. Acima de tudo, os traficantes, né? Mas agora eles querem 40 anos de prisão para quem xingar a autoridade? É mais ou menos isso, né, que está sendo dito na prática. Então, veja, é um negócio tão insano, que a gente para pensar o que aconteceu com a imprensa, o que aconteceu com os moderados. O Geraldo Alckmin era da ala conservadora do PSDB, atribuído ao pensamento religioso, cristão, conservador, Opus Dei. É o pacto com o diabo, né? Ser chamado de camarada por um comunista e comparado ao carniceiro, assassino, genocida, esse sim, Fidel Castro, e dar um sorrisinho amarelo de prostituta, né? É um negócio impressionante o que está acontecendo. Esse era o conservador do Brasil na política. Então o negócio é tão louco, é tão escancarado, né? Só não tem no projeto do PT nada de combate à corrupção. Pelo contrário, eles chamam a Lava Jato operação que resgatou bilhões e bilhões
de reais desviados por safados corruptos para os cofres públicos, eles chamam a Lava Jato de fascista. Está escancarado o que eles querem combater. O fascismo, a extrema-direita, os animais selvagens, todos esses que estão incomodados com os comunistas corruptos no poder, em conluio com a imprensa vendida, prostituída, e com os globalistas autoritários. É esse grande acordo, essa união instável que eles chamaram de Frente Ampla pela Democracia, que ia pacificar o país. Pacifismo com essa gente raivosa, que sempre depredou tudo, instigou a violência, que defende o MST, que é um grupo marginal, que invade, depreda, mata gado e depois pede resgate por extorsão. Aquele vagabundo lá do Rainha está preso. E agora querendo apelar para o STF para não ir para a CPI. E deve conseguir alguma coisa, porque o STF tem sido uma mãe para bandido, né? Cá entre nós, principalmente isso aí, essa turma comunista, traficante e tudo mais. Em relação ao projeto para punição de réis mortais, que não tem o tapete vermelho da casta superior, da nomenclatura, de novo, nada novo sob o sol aqui também, Lacombe, é o que todo comunista fez. Todo regime comunista criou uma nomenclatura intocada. Então, nós temos hoje no Brasil, na mão da esquerda radical petista, a esquerda popular, né, um esforço de criar duas castas no país, os intocáveis e os invisíveis, ou animais selvagens, que podem ser pisoteados, que podem ser desumanizados, comparados com bicho, né? Só cuidado com a turma da esquerda fofa que dá mais valor para o ovo da tartaruga do que para o feto humano na barriga. Com esses aí, a comparação de animal pode não agradar muito. Eles vão falar, mas então agora é que tem que proteger, né? Então, veja, está muito evidente, Lacombe, que existe um esforço sistemático, que não são frases avulsas, que tem método, que não é loucura, que não é doideira, tem método, e o método é permitir criar o contexto, o zeitgeist, para extermínio, para perseguição em massa, linchamento, se for o caso, de bolsonaristas. A direita precisa, reproduzindo uma vez mais a fala do amoroso Dirceu, que exala a tolerância, eles precisam apanhar nas urnas e nas ruas. É isso que essa turma quer fazer com a gente. O Dirceu falou isso, a Benedita da Silva disse que tinha que derramar sangue, o Mauro Iazzi, né, comunista, disse que tinha que ter paredão e que lá. Então, há uma série de declarações nesse nível, né, de amor, fraternidade, solidariedade. E, Flávio, a gente não pode esquecer, né, pacote da democracia. Bom, a Alemanha Oriental, a antiga Alemanha Oriental, era democrática. A Coreia do Norte, ela se diz democrática, está no nome do país. E aí tem essa linguagem dos comunistas, né? Um pacote da ditadura, eles chamam de pacote da democracia. O PL da censura, eles chamam de PL das fake news. Agora você tem as emendas de relator, né, que, segundo o jornalismo que morreu, essas emendas fazem parte do jogo. Antes era orçamento secreto e era todinho do Bolsonaro. E aí, um termo que eu já não uso mais, né? Progressismo, não uso mais. Né? Progressismo, que é bonito, né? Quem não quer progresso, né? Progressismo é socialismo, é comunismo. Então tem essa jogada toda. O livro que eu vou indicar, aliás, lá no fim, que fala sobre nazismo, do Klemperer, é isso, é sobre essa linguagem que eles estabelecem e às vezes a gente sem querer acaba usando, Flávio. Pois é, Lacombe, eu só de sacanagem já separei aqui o livro também, porque nós estamos lendo mais ou menos os mesmos livros. Vamos lá. Eu costumo dizer que o século XX é o século dos linguistas. O grande problema é a maior parte das pessoas, inclusive quem tem estudo universitário, etc., mal sabe o que um linguista faz. Então, o século XX ele começa a ser o de um poder meio secreto, tá? Tal como das relações públicas. Né, hábitos das pessoas passam determinados por N entidades de relações públicas. As pessoas não sabem o que é isso. Bom, o que dá para você fazer com linguística? Dá para você trabalhar uma distância entre significante e significado, falando principalmente de linguística europeia.
Ou seja, as palavras agora, né, tem até um dos grandes pensadores, que inclusive eu vou citar aqui até de uma maneira positiva, né, o Agamben, que ele diz: há muito mais peso no significante do que do que no significado. O que, que isso significa na prática? Pega esse termo que nós acabamos de discutir aqui, democracia. Reparou que é um termo pesado psicologicamente? Você coloca isso numa discussão qualquer, não importando nem o tema, você coloca, olha, eu sou uma pessoa democrática. Pronto. Dá a impressão que a sua opinião, então, ela precisa ser levada em conta. Estamos aqui nós quatro, tá? Debatendo numa mesa. Nós vamos pedir uma pizza, nós estamos debatendo numa mesa. Qual será o sabor? A gente não chega a um acordo. Eu chego lá, olha, pela democracia, eu acho que tem que ser de catupiry. Ponto. É assim que se ganha uma discussão, e aí todo mundo tem que obedecer. O que isso significa na prática? Tá? Na prática, disse, né, a propaganda pró-democracia que foi feita a partir da Revolução Francesa e principalmente no século XIX, ela dizia que não poderia haver monarcas, porque ninguém poderia ser honrado por si. Ou seja, essas pessoas elas deveriam ser sempre colocadas abaixo da lei. Essas pessoas elas só poderiam mandar se nós votássemos nelas, entendeu? Curiosamente, eu não votei em nenhuma das pessoas que estão mandando no Brasil hoje, e eu já declaro, quem está mandando no Brasil hoje não é o Lula. Tá? Eu não votei em nenhuma das pessoas que colocaram Lula como um símbolo qualquer para mandar através do Lula. Eu estou colocando através daqui, literalmente, através dele, passando ali por ele, pelo meio dele, talvez até fisicamente. Tá? Então, eu vou recomendar, inclusive, o artigo da Ana na Revista Oeste, né, da Ana Paula Henkel, aqui na Revista Oeste, que ela deu o artigo dela se chama Suprema Blasfêmia. Ora, o que está faltando é justamente isso, é voltar à lei da blasfêmia. Ora, se Lula é o democrata, e o outro lá não é democrata, ora, se essa pessoa aqui, esse juiz aqui é um democrata porque ele diz que ele está lutando contra antidemocratas, então nós precisamos honrá-lo. Aí volta tudo. É pior ainda do que na época da monarquia. Porque na monarquia você pelo menos era um líder militar, você pelo menos era um líder intelectual, sabe? É difícil você pensar no monarca no século XIX que não falasse 5 línguas, pelo menos. É difícil você pensar nele que não seja uma pessoa de extrema cultura. Até aquelas mulherzinhas lá, pessoas da corte ficavam lá, sabe, tecendo o dia inteiro, elas estudavam mais ou menos umas 10, 12 horas por dia. Vamos comparar com a Janja? Vamos ver o que a Janja estudou? Entendeu? Não vai dar nada. Só que agora tem a lei contra a blasfêmia, quer dizer, eles são os novos deuses. Se você blasfemar contra esses deuses, nossa, que pessoa perigosa é você. Repare, nós estamos falando sobre a possibilidade de um golpe de Estado que foi dada no aeroporto em Roma numa discussão, entendeu? Você considerar que isso possa ser algo antidemocrático, ora, que golpe de Estado você pode dar numa pessoa num aeroporto em Roma? Essa pessoa está sendo investigada, agora você todo o aparato de repressão estatal tá sendo exatamente para isso. Eu vou colocar mais algumas frases, né? O Consta lembrou bem, você também lembrou bem, Lacombe. Eu vou lembrar de uma frase do Lula recente, tá? Para ninguém tentar amenizar, né? Lembrar daquela frase lá na entrevista que ele deu na Playboy em 1978, 79, não lembro de cabeça, no qual pergunto quem que ele elogia, ele só começa a falar ditador, assim, não, tem o Fidel, tem o Khomeini, é o Hitler também, né? O Hitler tem aquela coisa que eu gosto no homem. Quer dizer, o modelo dele de pensamento, de imaginário, era só as ditaduras piores do mundo, mas para ninguém falar assim, faz muito tempo. Lembre-se que na Lava Jato, pegaram uma frase dele conversando com a Marisa Letícia, ainda na época, e com a sua família, no qual ele estava lá dizendo: ora, nós colocamos um de peão para dar porrada em Coxinha. Coxinha vai apanhar tanto que ele não vai nem lembrar, não vai nem ver de onde que ele está tomando tanta porrada. Esse é o Lula falando há pouquíssimos anos, tá? Pouquíssimo. 1 ano antes de ser preso. Se duvidar, nem 1 ano antes de ser preso. Aí você vai lá, diz que a mesma pessoa diz, ora, se alguém foi lá e teve uma trocação ali de insultos
com Alexandre de Moraes em Roma, ora, esta pessoa não é mais um ser humano, é um animal, e nós vamos acabar com ele. E os Bolsonaro, nós derrotamos o Bolsonaro, mas os bolsonaristas estão aí pela rua. E, inclusive, faz 2 anos aí fizeram uma arte, né, com a cabeça do Bolsonaro decapitada, jogando futebol, Bolsonaro não reclamou, e o pessoal do STF foi lá e falou assim, não, mas isso aí é da democracia mesmo, tem que ser assim mesmo. É o que a gente sabe como isso termina. E olha, o pessoal foi rápido e juntou aí 2 falas, uma que o Constantino citou, do José Dirceu, e outra que eu citei aqui do Mauro Iasi, e se a gente fosse juntar todas, tem Benedita da Silva, NST, CUT, todo mundo cheio de amor para dar. Vamos ver esse vídeo. Porque eles têm que apanhar na rua e nas urnas. O campo da cidade para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora. E não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. É muito amor para dar, né? Muito amor para dar.